Uma coisa importante para ser visto, para ser percebido, esclarecido por nós, é esta questão das nossas relações, das relações que temos uns com os outros, das relações entre nós seres humanos. Estas relações, elas estão se sustentando em imagens que temos. A imagem que eu tenho sobre você e a imagem que você tem sobre mim. Portanto, a qualidade de relação que temos é a relação entre pessoas, essas pessoas sendo esse próprio eu, que é o ego. Então nós precisamos descobrir o que é a vida livre do eu, livre do ego. E por que isso é importante? Porque essa qualidade de relação que nós estabelecemos entre nós é a relação do conflito. É a relação porque se assenta em ideias, em crenças, em conclusões, em avaliações que eu tenho sobre você e você sobre mim, são relações em ficção, em imaginação. Não é a verdade, não é a realidade, não é a presença do que é se revelando. É somente o conceito, a ideia, a crença, a sugestão do pensamento nesta qualidade de contato. Então, estamos diante de uma ficção, de uma imaginação. O que estabelece dentro destas relações conflitos, problemas, desordem, confusões, sofrimentos. Então, nós precisamos descobrir o que é a vida sem o eu. O que é a vida livre do ego. Portanto, o fim do ego é o fim dessa qualidade de relação. Eu tenho chamado esta qualidade de relação de relacionamentos, porque de fato a relação é a relação entre ideias, entre opiniões, julgamentos, comparações. Estamos lidando com uma abstração mental, com um jogo entre imagens. Assim nós temos presente os nossos relacionamentos. Observe, por exemplo, a presença do ciúme, do apego, do controle, o que representa o medo presente nesses contatos. Isso produz conflito, produz sofrimento. O mais curioso de tudo isso é o fato de que, ideologicamente, nós temos transformado isso em um conceito bonito de se falar, bonito de se comunicar, de se expressar, de se apresentar. Nós chamamos isso de amor. Não há amor presente no relacionamento. O que temos no relacionamento são afirmações de alianças, de contratos, contratuais. Quando rompemos com esses contratos, rompemos com essas alianças. E se elas são rompidas, o relacionamento se desfaz. E logo procuramos um outro relacionamento. Essa é a vida do ego. Essa é a vida do eu. Conhecer a verdade sobre a vida é compreender a verdade da relação. E a relação só é possível quando há um encontro com a verdade. Esse encontro é a resposta para a pergunta: como encontrar Deus? Você não vai encontrar Deus como uma pessoa. Você vai encontrar Deus na ciência do seu próprio ser.
Não é como uma pessoa que você tem um encontro com Deus. Como uma pessoa, você não pode ter esse encontro com Deus sendo esta pessoa. A revelação desse encontro com Deus é a revelação da verdade deste ser, presente aqui e agora. Quando não há mais esta pessoa. Portanto, falar de relação, confundindo relacionamento com relação, é um equívoco. Nós não temos relações entre nós como seres humanos. Nós estamos tendo relacionamentos entre nós como pessoas. Vamos perceber aqui a diferença. Como a pessoa é uma ideia que ela estabeleceu sobre quem ela é e que ela estabelece sobre quem eu sou nesse contato com ela, esse relacionamento é o relacionamento no pensamento, no modelo de afirmação de memória. A memória que eu tenho sobre quem você representa para mim e a memória que eu tenho sobre quem eu acredito ser. Então, a diferença entre um contato de relação e um contato de relacionamento é que entre relacionamento, o jogo é entre imagens. Nós não temos a verdade da vida, temos a vida particular da pessoa, avaliando, interpretando, traduzindo, comparando, aceitando, rejeitando a si mesma ou o outro. Assim, estamos constantemente alimentando conflitos e problemas. Porque a base do relacionamento, que são essas relações entre pessoas, é a base de uma mecânica defensiva de autoimagem. Nós vivemos nesta autoimagem em todas as nossas relações. Cada um de nós tem formado esta imagem de si mesmo, a respeito de si mesmo e a respeito do outro. Essas imagens ficam em relação. Não, elas ficam em relacionamentos. A verdade da relação é o contato de uma comunhão direta. O que só é possível quando há essa beleza da harmonia, da inteligência, da não separação. Quando há essa cumplicidade de ser. O ego desconhece isso. Essa é a presença do amor, possível na relação entre nós, como seres humanos. Mas é impossível no relacionamento entre pessoas. Quando uma pessoa diz que ama a outra, o que ela de fato está dizendo? Ela está dizendo que tem prazer, tem satisfação, se sente preenchida, satisfeita. Em algum nível, a outra lhe preenche, lhe satisfaz, lhe aceita, lhe entende, lhe acolhe, lhe dá afeição, carinho. Mas repare, nada disso é a realidade do amor. A realidade do amor transcende os nossos próprios motivos, as nossas próprias razões, porque as nossas razões e motivos são particulares, se assentam no que eu espero, no que eu desejo dele ou dela. Isso não é amor. Por isso, a verdade da relação ocorre quando há esse encontro com a vida. E esse encontro com a vida é o encontro com Deus. Percebam a beleza, a importância deste encontro.
A pergunta é como encontrar Deus, assim como a pergunta como encontrar a felicidade. Ambas as perguntas, elas apontam para o mesmo propósito. E o propósito reside na ausência do ego. Reside neste fim do eu. O fim do ego é o encontro com a verdade da vida, que é Deus, que é a felicidade. Veja, nós não sabemos o que é a vida. Nós conhecemos a particular vida da pessoa, que eu sou. A minha vida com você é a particular vida da minha avaliação, do meu julgamento, da minha comparação, desta minha aceitação ou rejeição de tudo que acontece dentro desta relação. Essa particular vida é egocêntrica, é pessoal. Seu natural estado de ser é o estado divino. Nele não existe o eu, o ego, esse mim. Isso nos coloca na vida, num contato real com ela. Esse contato real é a relação. O que torna isso possível? O que torna isso possível é a presença da meditação. A meditação é se deparar com o momento presente, sem alguém presente aqui. Porque esse momento é o único momento onde tudo se revela, onde a vida está presente, onde tudo é real. No entanto, dentro desse contexto, dessa totalidade, desse tudo real, não existe mais a ilusão. A ilusão criada pelo pensamento. É o pensamento em nós que construiu esse modelo de mente que nós conhecemos, que é a mente que está vivendo na ilusão, onde está presente a ilusão desse centro que se separa da própria vida, que é esse mim, esse centro de experiências, esse centro de memórias, este centro de recordações e lembranças, que nós denominamos de eu. É o que chamamos agora há pouco de autoimagem. Então, na totalidade da vida, a presença da vida, nela, aquilo que aqui está presente, é real. É real como sendo a própria vida. Mas aquilo que se mostra presente a partir do modelo do passado, a partir do modelo da memória, da recordação, é uma abstração. E o que se mostra assim, patentemente, como sendo o pensador, o experimentador, o observador, aquele que olha e compara, avalia e tem ideias sobre tudo, essa é a presença desta autoimagem, que é o eu, o ego, uma ilusão. Será possível a vida, em sua totalidade, quando você, em sua natureza verdadeira, se revela como sendo a própria realidade da vida, sem o eu, sem esse sentimento, pensamento, emoção, sensação de pessoa? É o que estamos vendo aqui.
trabalhando esta ciência, trabalhando esta compreensão. Então temos Deus se revelando, a felicidade se revelando nesse encontro. É quando temos o aprender sobre quem nós somos, esse aprender sobre o autoconhecimento. É quando descobrimos o que é esse aprender. Estudar nossas reações, descobrir como a mente está acontecendo para cada um de nós. Descobrir o que é esta mente e como ela ocorre. Descobrir que as nossas respostas são respostas que nascem do passado e, portanto, são respostas inadequadas para a vida aqui nesse instante. Se expressando. Quando você se depara com um pôr do sol, você está diante de um novo dia ou de um novo final de dia. Tudo é novo, tudo está começando ou terminando agora, como algo novo. O nascer do sol é o nascer, é o florescer, é o aparecer de uma nova manhã. O pôr do sol é o fenecer do dia. É uma nova noite surgindo. Estamos sempre diante de algo novo. A cada instante é assim. E por que será que as nossas relações seriam diferentes? No entanto, no pensamento, estamos interpretando assim. Quando eu me encontro com você, você não é novo. Porque eu o reconheço a partir da memória. O elemento que reconhece aqui, que é esse eu, é também uma memória. Assim, estamos constantemente sustentando a ilusão do passado diante do momento presente. Absorvemos o momento presente como parte do passado que o pensamento sustenta em cada um de nós, que é a memória. Assim, estamos sempre olhando para o momento e julgando o momento a partir do passado. Nós não estamos lidando com o passado, estamos lidando com o momento. Então, o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, você pode vê-los a partir da ideia que tem deles, ou pode olhar para eles sem o passado. E quando não temos mais a presença do passado, temos o novo. E neste novo, a possibilidade de uma visão de compreensão do momento presente. Essa é a presença da inteligência. Essa é a presença da não separação. Essa é a presença do agora. E aqui se revela aquilo que está fora da mente. Está fora desse modelo de pensamento que nós conhecemos, que é o modelo do condicionamento do próprio ego, do próprio eu, que está sempre se repetindo, como um programa se repetindo, e voltando de novo, de novo e de novo. Então, o que é esse encontro com a vida? É o encontro com Deus. E o que é esse encontro com Deus? É o encontro com a relação real, onde o amor está presente. E se o amor está presente, nós temos aqui esse encontro com a felicidade. Como encontrar a felicidade? Assumindo a verdade de uma vida livre do ego. Quando o ego não está, temos a presença do amor. O amor é a real presença da relação.
A verdadeira relação não ocorre com a ideia da separação. A verdade da relação é um encontro tão íntimo, profundo, onde não existe mais esta divisão, esta dualidade. Então temos a presença do amor, quando temos a presença desse real encontro com a felicidade. Temos a presença de Deus, quando temos o real encontro com Deus. Aqui a expressão como, na frase como encontrar Deus, na frase como encontrar a felicidade, nós estamos apenas no campo da especulação, ainda da teoria e da crença. O real encontro não requer a presença desse como. Toda especulação sobre isso, crença ou conclusão de como isso se torna possível é algo inteiramente desnecessário. Porque o que de fato precisamos não é de um método, não é de uma fórmula, não é de algo que se processa no tempo. Não se trata de sair do ponto A para o ponto B, onde lá no ponto B está Deus para ser encontrada, está a felicidade para ser encontrada, está a verdade para ser encontrada. Aqui se trata de olhar para esse momento presente e ficar ciente de como a mente está aqui funcionando, criando a ilusão da separação, criando esta ego-identidade, sustentando a ficção, a imaginação de um pensador separado dos pensamentos, de um experimentador separado das experiências, de um observador separado do que ele está vendo. Não existe tal coisa. Quando você tem um pensamento, é apenas a presença do pensamento. Não existe alguém tendo este pensamento. A presença do pensamento é uma memória surgindo. Isso é o pensar. Quando o pensamento está presente, colocamos a ilusão de um pensador. Então, nós fomos programados, condicionados a esse modelo psicológico de crença, de que nós estamos tendo pensamentos, o que de fato não é real. O pensamento é algo que surge como uma lembrança, uma memória. Quando colocamos um elemento presente para concordar com o pensamento ou discordar do pensamento, colocamos a ilusão do pensador. Esse é o nosso modelo de condicionamento. A esse modelo de condicionamento, nós aqui chamamos de mente egóica. É a mente do eu, é a mente egóica, que se sustenta nessa prática, criando o pensador, criando o experimentador, criando o observador. Mas quando você aprende a olhar para o pensamento, sem colocar o pensador, olhar para o sentimento sem colocar alguém nisso, olhar para uma sensação sem colocar alguém nesta sensação, eliminamos esta separação. Quando eliminamos esta separação, fica eliminado esse espaço. Esse espaço entre o pensador e o pensamento, entre o experimentador e a experiência, entre esse que está no sentir e esse sentimento. Quando esse espaço é eliminado, o eu é eliminado. O ego é eliminado. Isso é o fim do ego. Isso é o fim deste elemento
que se separa, porque se sustenta nesta imaginação, nesta dualidade criada pela sugestão do próprio pensamento. Nós precisamos descobrir de uma forma direta a verdade sobre isso. Não se trata de teorizar sobre isso. Não se trata de apenas ouvir isso aqui sendo colocado. Você precisa vivenciar diretamente a verdade de que o pensamento é só uma aparição sem alguém presente. E quando é uma aparição sem alguém presente, ele não se sustenta. Quando você olha para o pensamento e não coloca alguém para gostar, não gostar, aceitar, rejeitar, controlar o pensamento, ele se dissolve. Ele é visto e ele desaparece. Porque esse olhar não carrega mais este observador, este pensador, este eu. Então, a verdadeira aproximação da ciência de ser, que é meditação, requer a presença do autoconhecimento. E o autoconhecimento é olhar para as nossas reações sem o observador. Essas reações são as lembranças. As lembranças são pensamentos, são sensações, são emoções. O que quer que esteja surgindo aqui em razão de um estímulo, isso aparece, é visto e se dissolve. Portanto, compreender a vida é se compreender no contexto de uma mente livre do passado. A mente livre do passado não é a mente como nós conhecemos. É o desconhecido, é o indescritível, é aquilo que está além dos nomes. Então, você não tem um encontro com Deus, você assume a realidade de ser. Esse é o encontro com o indescritível, com esta divina consciência, que é esta consciência atemporal, indescritível. É a verdade deste ser, a verdade de Deus. Portanto, se colocar na vida, olhando para ela, sem alguém presente nela, é não se separar da vida. É saber que tudo o que está presente, surgindo, aparecendo, é este ser. Sem uma separação entre você e isso que surge, quando não temos mais esta separação, não temos mais o conflito. Portanto, lidar com situações, sejam elas agradáveis ou desagradáveis, psicologicamente, internamente, perdem a importância, porque o eu não está, o ego não está. O que temos presente é a vida como ela acontece. Então, o que é a felicidade? Algumas pessoas descrevem a felicidade como preenchimento, prazer, realização, encontros ou conquistas com aquilo que se deseja. Não, isso não é felicidade. Felicidade é o encontro com a vida sem conflito. Esse encontro com a vida sem qualquer conflito é sem a separação. Portanto, é a vida na vida. Você é a vida. A vida e você não se separam. Então, a real felicidade é a liberdade de olhar para a vida como ela é, sem a ideia, sem o pensamento, sem a crença do que ela deveria ser, do que ela poderia ter sido, ou de como ela seria.
Reparem que isso é algo inteiramente diferente daquilo que em nós o pensamento imagina. Nós precisamos abandonar a imaginação, a ficção, a crença de no futuro ter esse encontro com o amor, no futuro ter esse encontro com a felicidade, nesse futuro próximo ou distante ter um encontro com Deus. Temos que abandonar a ideia dessa entidade que se vê assim presente no tempo. É o que ocorre nesse constatar da real relação com o momento, da real relação com a vida, da real relação com Deus. O seu natural estado de ser é indescritível. É algo além do pensamento, algo além da pessoa. É o que nós estamos aqui com você, trabalhando. Os encontros que nós temos aqui online nos finais de semana, sábado e domingo, são encontros onde estamos com você aprofundando estas questões. São 2 dias juntos. Fica aqui um convite para você. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros online nos finais de semana. Além desses encontros, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acaba de ouvir é algo que faz algum sentido para você, fica aqui um convite. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Conhecer a si mesmo é se desidentificar do passado, da memória. É se desidentificar desta autoconsciência. Esse sentido do eu aparece e ele é descartado. Esse sentido de um eu consciente